Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, hoje nós vamos trabalhar uma legislação específica, uma legislação focada aí para o Estado de Minas Gerais, que é a Lei 14.170. Gente, uma lei curta, uma lei aí com 9 artigos, uma lei, claro, que você vai ter que dar... você vai ter que assistir a outra aula que eu vou gravar em seguida, que é do decreto 43.683, tá? Acho que é esse que é o número do decreto, o decreto que vem regulamentar essa lei. Gente, lei curta, uma lei aí bastante interessante, fácil, e eu tenho certeza, papo reto com vocês, se você prestar atenção nessa videoaula, você vai acertar todas as questões de concurso que versam sobre a lei 14.170 do Estado de Minas Gerais. Falando em questões aí, o professor procurou na internet diversos sites, né, e site de busca, site de questões, e infelizmente o professor não encontrou nenhuma questão aí referente à Lei 14.170 de 2002. Como não achei nenhuma questão, o professor tomou uma atitude de explicar artigo por artigo dessa lei, uma lei que realmente eu não conhecia essa lei, mas concordo com ela, uma lei muito interessante, muito fácil, e eu tenho certeza, cara, vou repetir de novo, ó, se você assistir essa videoaula, você vai mandar muito bem na prova, né? Então vamos lá, primeira coisa, quero explicar para vocês essa lei, né? Lei 14.170 do dia 15 de janeiro de 2002, essa lei teve uma alteração, tá, mais para frente, tá? Teve uma alteração mais para frente, e esse texto aqui já é um texto consolidado da lei. Vem comigo aqui. Primeiramente, né, toda lei, existe um cara, lei, decreto, portaria, existe esse cara aqui, ó, esse cara aqui chama-se ementa, né? O que é a ementa? Ó, ementa. A ementa é o que vai ser tratado na lei. Olha só, o que nós vamos estudar na lei? Isso é muito importante, que já sinaliza o aluno o que vai ser estudado. Primeira coisa, ó, determina imposições, imposição de sanção à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual. Então, olha só, essa lei vai tratar de que assunto? Ó, 3 coisas, gente. Olha só, vem comigo aqui. Ó. Impõe imposição de sanções. Professor, sanções, né? Sanções. E aí, professor? Cara, pode ter certeza que o examinador, quando olhar, determina a imposição de sanções. Cara, nós temos aqui a previsão de 7 sanções. Essas sanções aqui, elas estão previstas no artigo 3º. Tá? Ou seja, já chama a atenção que esse artigo 3º vai ser um artigo que vai requerer mais atenção por parte do aluno. E essas sanções... são sanções administrativas, ou seja, são sanções que serão impostas pelo próprio Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. A quem? A pessoa jurídica. A conceituação de pessoa jurídica está escrito no artigo 1º, também grande potencial de lei. E, finalmente, nós temos aí, né? Nós temos aí o seguinte, olha só, que vai ser, qual que é o conteúdo da sanção? O que o cara vai fazer? Tá? Qual que vai ser a atitude dele, qual que é o comportamento dele negativo que pode ocorrer no recebimento de sanções? Olha só, são atos contra pessoa em virtude de sua orientação sexual. Ou seja, todas as hipóteses de orientação sexual, tá? Todas as hipóteses, constranger, impedir, preterir, tá certo? Todos os atos discriminatórios estão descritos aí no artigo 2º. Papo reto com vocês. Professor, eu estou com pouco de tempo, eu tenho que priorizar meus estudos. Cara, você quer priorizar seus estudos? Então é o seguinte, ó, artigo 1º, 2º e 3º são os principais artigos dessa lei, são artigos aí onde o examinador realmente pode retirar uma questão de prova. Professor, o que eu tenho que fazer com isso? Cara, você vai ter que colocar no seu rol lá de revisão a leitura exaustiva desses 3 artigos aí. É muito fácil, né? Bacana, fechou. Gente, nós temos uma lei, né? E essa lei, ela precisa de regulamentação. Por quê? Porque a lei, ela vai tratar de regras gerais, ela não vai detalhar, e um decreto regulamentador
vai ser responsável por regulamentar essa lei. E esta lei, nós temos um decreto regulamentador, que é o decreto 43.683, do dia 10/12/2003, né? Temos esse decreto, e esse decreto regulamentou a lei. Gente, olha só, esse decreto a gente vai trabalhar em uma aula específica, mas só para vocês terem uma visão. A lei trouxe a lei original 14.170 trouxe 9 artigos. Tá? Veio o decreto 43.683 de 2003. Esse decreto ele replicou os 9 artigos, tá? Os 9 artigos previstos na lei e acrescentou mais 6 artigos. Então está aí para vocês aí. Então, professor, eu tenho que estudar a lei, claro, e também tenho que estudar o decreto. O professor poderia muito bem preparar uma aula já atendendo os dois, mas eu preferi gravar 2 aulas, uma gravando só sobre a lei e outra só sobre o decreto regulamentador. E agora é a aula da lei, depois vai ser do decreto. Vamos lá, artigo 1º. Eu já falei para vocês, tá? O que trata o artigo 1º? Ele vem conceituar quem que vai ser objeto da lei, ou seja, a pessoa jurídica. Tá? Vamos ler o artigo 1º e o professor vai explicar em seguida o artigo em detalhes. Artigo 1º. O Poder Executivo imporá, no limite de sua competência, sanção à pessoa jurídica que, por ato de seu proprietário, dirigente, preposto ou empregado, no efetivo exercício da atividade profissional, discrimine ou coaja a pessoa ou atente contra seus direitos em razão de sua orientação sexual. Vamos lá, muitos detalhes nesse artigo 1º aqui. O aluno aqui, eu vou tentar desenvolver em vocês uma visão aí sistêmica do artigo. Primeira coisa, ó, o Poder Executivo imporá. Ou seja, trata-se de uma decisão administrativa. Ok? Ou seja, isso aqui não vai para o Poder Judiciário. Tá? Ou seja, com certeza, isso aqui vai ser uma legislação que vai ser cobrado aí somente para os cargos do Poder Executivo. No limite de sua competência. Professor, por que no limite da sua competência? Porque a competência do Executivo ela é restrita, né? Por exemplo, ela não pode julgar, ela não pode determinar prisão, não pode determinar aí o uso de tornozeleira eletrônica. Por quê? Porque são atribuições de competência do Poder Judiciário. Então, o que vai acontecer? O Poder Executivo, ele vai impor sanções. E essas sanções nós vamos ver daqui um pouco no artigo 3º. Ok. Vai impor a quem as sanções? Pessoa jurídica. Preste atenção, ó. Detalhe, pessoa jurídica, não pessoa física. Tá? Ou seja, as organizações, as empresas, né? Inclusive o próprio poder público, nós vamos ver que tem um artigo aí que trata especificamente do poder público. Professor, mas tudo bem, professor. Das empresas, das organizações, das pessoas jurídicas, né? Atrás das pessoas jurídicas nós temos o quê? Seres humanos. E a conduta, tá? A ação discriminatória não é da pessoa jurídica, é da pessoa física que representa a pessoa jurídica. E no artigo 1º detalhou quais seriam essas pessoas físicas em nome da pessoa jurídica que pode aí atentar contra os direitos aí de orientações sexuais, né? Sexual, por ato do seu proprietário, dono, dirigente, preposto, aquele que responde pelo dono, ou empregado, no efetivo exercício da atividade profissional, da onde? Da empresa, que ele pratique? Discrimine ou coaja pessoa ou atente contra os seus direitos em razão de sua orientação sexual. Bacana? Fechamos o artigo 1º. O que nós falamos no artigo 1º? Que é o Poder Executivo que vai impor as sanções. E vai impor as sanções aonde? A pessoa não. Vai impor as sanções aonde? Para quem? Para a pessoa jurídica. Tá? Ou seja, todas aquelas sanções previstas no artigo 3º não serão para as pessoas físicas, mas para sim as pessoas jurídicas, ok? Professor, mas pessoa jurídica não é uma... os seus atos são feitos por terceiros, pessoas que o representam. É a lei
trouxe aqui o rol das pessoas que vão representar, claro, tranquilo, né? Quem que é? Proprietário, dirigente, preposto, empregado, no efetivo exercício da atividade profissional, ou seja, na atividade da pessoa jurídica. Bacana. O artigo 2º é muito interessante, é o seguinte, são 7 hipóteses, tá? Inclusive o artigo 2º, na minha opinião, é o artigo aí, artigo 2º e o artigo 3º são os 2 artigos aí com maior probabilidade de serem elaboradas questões de prova. O que trata o artigo 2º? Olha, vamos falar o seguinte, quais são as atitudes que vão ensejar, que vão caracterizar a discriminação aí, por orientação sexual. Vamos aqui, artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, consideram-se discriminação, coação e atentado contra os direitos da pessoa os seguintes atos, desde que comprovadamente praticados em razão da orientação sexual da vítima. Primeira hipótese, olha só, constrangimento de ordem física, psicológica ou moral. Tá certo? Então, o cidadão lá se sentiu constrangido de ordem física, psicológica ou moral, já é aqui, né, uma hipótese aí que pode provocar os efeitos dessa lei. Segundo, proibição de ingresso ou permanência em logradouro público, estabelecimento público ou estabelecimento aberto ao público, inclusive de propriedade de ente privado, né? Ah, professor, aqui é o seguinte, vou dar um exemplo, proibição de ingresso, está tendo lá um evento social, né, um show, né? Aí o cara da portaria fala, não, aqui não pode entrar, porque aqui é somente heterossexual que pode entrar. Já aconteceu o quê? O que ocorreu aqui? Ocorreu um ato discriminatório. Ocorrendo um ato discriminatório já é um fato aí, tá certo? Um fato que pode ensejar aí um processo administrativo para apurar se realmente ocorreu ou não isso. Então, olha, então isso aqui que vem assim, orientação sexual da vítima, né? Ou seja, não pode ter discriminação sexual. Então, o cara pode ser homossexual, pode ser heterossexual, ele pode ser transexual, né? O famoso travesti. Pessoalmente, professor, aqui eu não tenho nenhuma discriminação sobre orientação sexual de ninguém. Isso aí, estou bastante tranquilo sobre isso. Então, isso aqui é a lei que vem preservar, tá, esse direito de acesso. Terceira hipótese, né? Preterição ou tratamento diferenciado em logradouro público, estabelecimento público ou estabelecimento aberto para o público, inclusive de propriedade de ente privado. Quarto, coibição de manifestação de afeto em logradouro público, né, estabelecimento público ou estabelecimento aberto ao público, inclusive o de propriedade de ente privado. Vamos ler de novo, coibição, tá certo, coibição de manifestação de afeto em logradouro público, né? Ah, professor, manifestação de afeto, né? Pode ser um abraço, pode ser um beijo, você andar aí de mãos dadas, né? Ou seja, tudo isso aí vem a ser o quê? Uma manifestação aí, né? Coibição. Então, as empresas, as organizações públicas e privadas não podem coibir esse tipo de manifestação. Se ocorrer algum tipo de coibição sobre essa manifestação, ela entra aí nos ditames dessa lei e nós vamos ver as consequências disso, né? 5. Impedimento, preterição ou tratamento diferenciado em relação que envolva a aquisição, alocação, o arrendamento ou empréstimo de bem móvel ou imóvel para qualquer finalidade, né? Então, não pode ter nenhum tipo de discriminação. 6. Demissão, punição, impedimento de acesso, preterição ou tratamento diferenciado em relação que envolva o acesso ao empregado e ao exercício da atividade profissional. Então, eu tinha falado de 7, então 6 casos, né? Então, vamos lá, isso aqui é muito importante. Isso aqui é o seguinte, isso aqui são as condutas tipificadas, tá? Então, nós temos 6 condutas aqui que são proibidas, né? Ou seja, se ocorrer qualquer um desses tipos de conduta, tá? Entrou aqui no fato gerador da lei e, consequentemente, aí pode ocorrer o processo administrativo para verificar. Professor, e aí? Cara, papo reto, importante. O examinador vai usar Ctrl+C, Ctrl+V, vai colocar a sinalha errada e vai trocar uma dessas palavrinhas aqui. Então, você tem que ter isso aqui em mente, isso aqui é muito importante. Professor,
Vamos falar agora da punição. A punição são 7 punições previstas no artigo 3º. Tá? Muito importante, gente. Esta lei aqui não é a punição à pessoa. A punição à pessoa é lá do Poder Judiciário, especificamente a Lei 7.716. A Lei Federal 7.616, que basicamente irá fazer o seguinte, irá fazer o julgamento da pessoa física. Agora, o seguinte, nós temos o artigo 2º, nós temos 6 hipóteses. Ocorreu uma dessas hipóteses. Quais são as sanções possíveis para as pessoas jurídicas? Estão previstas aqui no artigo 3º. Muito importante, potencial questão de prova. Primeiro, a pessoa jurídica de direito privado que, por ação de seu proprietário, preposto, empregado no efetivo exercício de suas atividades profissionais, praticar o ato previsto no artigo 2º fica sujeito. Ou seja, o estabelecimento comercial proibiu lá manifestação de afeto. Um casal homoafetivo, efetivo, né? Ou seja, foi atuado sobre isso. O que pode acontecer com esse estabelecimento? Isso é importante. Com o estabelecimento, a pessoa jurídica, não as pessoas que fizeram esse ato. As pessoas desse ato vão responder penalmente na justiça, né? Primeiro, advertência. Segundo, aplicação da multa de R$ 1.000 a R$ 50.000. Poxa, pesado, hein, professor? Pesado, hein? Atualizada por índice oficial de correção monetária a ser definido na regulamentação desta lei. 3, olha só, suspensão do funcionamento do estabelecimento, tá? Interdição do estabelecimento. Então é o seguinte, olha só, tá? Vamos voltar aqui. Primeiro, a advertência, tá? A advertência tem que ser por escrito, né? E essa advertência é o mais simples de todos. Depois temos a multa. Aí nós temos aqui o 3, suspensão do funcionamento do estabelecimento. Atenção, a lei, essa lei 14.170, para aqui, ó, suspensão do funcionamento, vírgula, ó, tá? Esse de 1 a 7 dias é grifos nossos, do professor. O que eu fiz aqui? De 1 a 7 dias, eu já trouxe lá do decreto 43.683, tá? 43.683, lá ele prevê o prazo, né? Então a lei criou aqui a sanção, e o decreto regulamentou qual é o prazo dessa sanção. Então, de 1 a 7 dias é no caso de suspensão. E no caso de interdição do estabelecimento comercial, é de até 30 dias. Tá? Então, olha só, boa pergunta de prova, né? Ele mata 2 assuntos no só, tanto do decreto quanto da lei. Ó, suspensão, de 1 a 7 dias. Interdição, 30 dias, até 30 dias. Então, a quarta punição, quinta punição, inabilitação para acesso a crédito estadual. Ele não pode contratar com os bancos estaduais, por exemplo, né? Sexto, rescisão do contrato firmado com órgão ou entidade da administração pública estadual, ou seja, caracterizou uma daquelas 6 situações no artigo 2º. Foi comprovado, uma das sanções, não é, uma das sanções previstas é o seguinte: o cara tem um contrato de fornecimento de alimentação para presídios. O que pode acontecer? Ó, rescisão do contrato firmado com órgão ou entidade da administração pública estadual, né? Inabilitação para recebimento de isenções, remissão, anistia ou qualquer outro benefício de natureza tributária. As isenções fiscais aí, então ele pode ficar inabilitado, tá? E vamos mais aqui. Então nós temos aí, ó, 7 punições para as empresas, não as pessoas, que praticarem uma das 6 situações previstas no artigo 6º, né? Artigo 2º da lei. Parágrafo único. Os valores pecuniários recolhidos na forma do inciso 2, que é a multa de R$ 1.000 a R$ 50.000, deste artigo, serão integralmente destinados ao centro de referência a ser criado nos termos do artigo 6º da lei. Então, ele fala o seguinte, né, a ser criado ao centro de referência. Aí eu faço para vocês aí, que me ajudem. Eu fiz uma pesquisa aí profunda para procurar qual que é o centro de referência que vai ser destinado os recursos arrecadados pela multa. Eu não consegui encontrar qual que é o centro de referência, mas no decreto 43.683 de 2003, no seu artigo 3º, parágrafo 1, parágrafo 1º, diz o seguinte, ó:
os valores pecuniários recolhidos na forma do inciso 2, que é a multa de R$ 1.000 a R$ 50.000, serão integralmente destinados ao Fundo de Promoção dos Direitos Humanos até que seja criado o centro de referência que trata o artigo 6º da Lei 14.170 de 2002. Então é o seguinte, eu não sei se criaram esse centro de referência. Eu não consegui localizar na máquina pública a destinação desses recursos, mas com certeza aí o examinador deve se ater ao que está escrito no decreto. E esse decreto aqui é o decreto que regulamenta a Lei 14.170 de 2002. Bacana? Então é o seguinte, voltando aqui. Professor, qual que seria esse aqui? Hoje seria o Fundo de Promoção dos Direitos Humanos. Bacana? Vamos lá. Artigo 4º, né? O artigo 4º é o seguinte. Até agora nós estudamos o artigo 1º, 2º e 3º. Nós falamos o quê? De hipóteses, né? Nós falamos o quê? De pessoa jurídica. No artigo 3º, né? Ele vai ampliar o rol aí das pessoas fiscalizadas e sujeitas aos ditames dessa lei para as pessoas do direito público. Olha aí, a pessoa jurídica de direito público, tá? Administração direta e indireta, que, por ação de seu dirigente, preposto ou empregado no efetivo de suas atividades profissionais, ou seja, ó, igualzinho lá do artigo 1º, só que agora é pessoa jurídica de direito público, lá era só pessoa jurídica, né? Praticar ato previsto no artigo 2º, ou seja, aquelas 6 hipóteses, né, desta lei, fica sujeita no que couber as sanções previstas no artigo 3º. Então, olha só, então, o poder público também está sujeito aos ditames dessa regra. Artigo 3º são aquelas 7 hipóteses de punição. Além disso, como é servidor público, né, vem um parágrafo único para canetar o sujeito. O infrator, aquele que deu a causa ao ato de discriminação racial lá por orientação sexual, né, o infrator, quando agente do poder público, terá a conduta averiguada por meio de procedimento apuratório, processo administrativo, instaurado por órgão competente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, né? Professor, o que está falando aqui? Primeira coisa, ele é servidor público, ele teve um ato discriminatório sobre orientação sexual. Isso é crime. Se isso é crime, ele vai ser julgado lá, ações penais no Poder Judiciário. Só que ele vai responder administrativamente sobre esse ato. Então, o cara vai ter 2 processos aí, com certeza aí vai ter mais gasto, mais dor de cabeça. Então, cara, hoje em dia você tem que ficar quietinho, hein? Artigo 5º. O que diz o artigo 5º? Fica assegurada, na composição do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, a participação de um representante das entidades civis legalmente reconhecidas, voltadas para a defesa do direito à liberdade e orientação sexual. Olha só. Então, aqui a lei fala o seguinte, que vai ter um Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, ok? Esse Conselho Estadual, ele já existe, é o chamado Conselho, tá? Aqui é o Conselho. E no artigo 5º, ele garante assento e participação do CONSED, de quem? De um representante, tá certo? Das entidades civis legalmente reconhecidas. Este conselho foi criado, tá? São um total de 5 participantes, e um desses participantes é o conselho. Professor, aonde, professor, que eu vou estudar, professor, a composição exata deste conselho? Claro, nós estamos lá no artigo, lá no decreto 43.683 de 2003, nós vamos detalhar aqui, tá certo? Vamos detalhar qual que é a formatação deste conselho. Por hora, eu quero antecipar que são 5 participantes do Conselho Estadual de Direitos Humanos de Minas Gerais. Artigo 6º, tá? Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar estrutura na administração pública estadual, um centro de referência voltado para a defesa do direito à liberdade e orientação sexual, que contará
com os recursos do Fundo Estadual de Promoção de Direitos Humanos, né? Aí está tranquilo, então ele vai criar lá uma unidade para ser responsável aí para proteção, um sistema de proteção aí, está voltado à defesa do direito aí da liberdade de orientação sexual. Até que crie o centro de referência que trata este artigo, os valores pecuniários recolhidos na forma do inciso 2, que é a multa de 1 a 50 mil do artigo 3º, serão destinados integralmente ao Fundo Estadual de Promoção de Direitos Humanos aí. Bacana? Fechou, né? Isso aqui também vai estar regulamentado no decreto, né? Artigo 7º, vamos lá. Artigo 7º da lei. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias contados da data da sua publicação, por meio de ato em que se estabelece, entre outros fatores. Ou seja, ele vai regulamentar. E ele vai regulamentar, foi regulamentado? Foi. Por quem? Pelo decreto 43.000. O mecanismo de recebimento da denúncia ou representação fundamentada desta lei, as formas de apuração de denúncia, a graduação das infrações e a garantia da ampla defesa. Ou seja, são todos os dispositivos aqui, tá? Todos os dispositivos que foram criados na lei. Bacana? Então, fechamos aí. Artigo 8º, a lei entra em vigor na data da publicação e revoga-se disposições em contrário. Vale a pena frisar que, nesse texto aqui, nós temos uma atualização que foi feita no dia 27/2 de 2013. Bacana, galera? Então, aí encerramos a Lei 14.170 e agora a gente vai encerrar essa aula e já vamos gravar o Decreto 43.683, que vem regulamentar a lei. Essa lei, 9 artigos, e o decreto são 15 artigos. Papo reto com vocês. Se você assistir essa aula da lei e mais o decreto, vem reforçar todos os conceitos da lei. Você vai fixar conteúdo, vai ficar mais competitivo. Galera, vamos lá. Albert Einstein, né? Pensamento do dia aqui. Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim vencer é nunca desistir, né? Olha aí, essa frase aqui cai bem na vida do concurseiro, né? Vencer é nunca desistir, né? Você está caminhando, não está dando certo, o resultado não está sendo esperado, mas você não pode desistir. Essa é a vitória, esse é o caminho do sucesso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá aqui.